Oi, pessoal, tudo bom? No último vídeo do canal eu falei sobre estar me sentindo meio fracassada e me sentindo assim, sabe? Tipo, esses sentimentos difíceis, né? E aí eu tive a ideia de fazer mais um vídeo sobre essa questão de sentimentos difíceis, sabe? E não só um vídeo, mas pintar alguma coisa com essa temática, que é algo que eu gosto de fazer, que é pintar coisas, que eu sou uma artista, né. E aí, é isso, assim, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma que fala enquanto eu converso, pra eu não ficar avulso, assim, só falando. E aí, enquanto isso, eu vou passando, alguns takes sobre a pintura, né, e mostrando a pintura, e falando com vocês os significados dessas coisas. Diz que eu pintei e etcétera. Eu acho que talvez dê certo esse vídeo. Então é isso, gente. Eu vou passar a base enquanto eu vou falando sobre essas coisas e tal. Eu ia passar com o pincel primeiro, pera. Essa base já tá tanto tempo aqui que já tá até seca. Mas vai ter que dar. A questão toda desse sentimento é de me sentir presa. Vocês já se sentiram assim? Porque eu me senti assim muito tempo na minha vida. Presa, sabe? Tipo, eu tive muitos problemas na minha família, com a minha mãe. Tive problemas com mãe e com pai, tipo, família mesmo, assim. Mas essa questão de me sentir presa foi algo que veio muito da minha mãe, sabe? E assim, eu acho que os pais, às vezes, eles tentam fazer alguma coisa, mas eles acabam fazendo outra. E eu acho que foi, de certa forma, o meu caso, sabe? E assim, eu cresci num bairro de classe baixa e era um bairro assim perigoso, principalmente nessa questão de, de crimes assim, de crimes não, de questão de droga, sabe assim? Então foi meio que isso que a minha mãe não queria, né? Eu acho que todo pai, toda mãe é isso, assim. Só que, gente, eu era uma criança que, desde pequena, eu não podia frequentar a casa de amiguinhos e etc e tal. O que já estava meio fora da curva, porque a maioria dos pais, por mais que eles tenham medo dos filhos irem para caminhos ruins, eles eles não vão deixar os filhos enclausurados, sabe? E não era assim na minha casa. A minha mãe, ela tinha muito essa coisa de falar que se você era uma menina que ia para casa dos outros, que ficava brincando na casa dos outros ou algo do tipo, que você ia para um caminho ruim. Aí ela ficava me assustando com aquelas coisas de, ai, porque fulana foi na casa de fulana, aí chegou, tava voltando para casa e morreu, foi sequestrada, foi uma bala perdida, que não sei o que não sei o que. E tinha uma outra coisa também que ela colocava na minha cabeça que as outras crianças não gostavam de mim porque eu era gorda. E assim, sim, eu sofria bastante bullying das crianças, né? Por ser gorda. Só que eu acho que às vezes a gente precisa conversar com as crianças, conversar com os pais, tentar fazer alguma coisa, principalmente pessoas da família, sabe? Que você é próxima. O que é melhor, você prender a sua filha ou tentar pelo menos conversar? Mas não tinha isso, essa questão de conversa aberta. Mas ela também não se afastava das pessoas da família, sabe? Era basicamente eu presa em casa, porque aí eu não dava problema no quesito assim de, tipo assim, da preocupação, né? Porque eu estaria num lugar onde faria um bullying comigo, eu ia vir chorando e não sei o que, e ela não queria isso. Enfim, sabe como você vai sendo uma pessoa quieta, sozinha na sua? E teve poucos amigos na vida? Então, eu fui assim. E não era porque eu era uma pessoa ruim, sabe? Uma menina chata e tal.
É porque realmente, tipo assim, se eu conhecesse uma criança que eu gostasse, eu falava que, outro dia eu volto na sua casa, só que daí eu nunca voltava. Eu não, que nem eu falei, eu não poderia ir na casa dos coleguinhas da escola. Eu acho que eu fui na casa de uma pessoa da minha escola só depois que eu tive uns 15 anos, sabe? Que foi uma ou duas amigas que eu fui na casa. Então eu já era adolescente, assim, porque ela não deixava, sabe? E aí eu cheguei uma época da minha vida que eu tinha amizade com uma menina que morava na frente da minha casa. E assim, dava muita treta, né? Porque antigamente as crianças, talvez hoje em dia ainda seja assim na realidade de muitas pessoas, né? Mas as crianças, principalmente as meninas, tá, gente? Elas serviam pra ficar em casa fazendo serviço de casa. Enquanto os pais, eles viviam uma vida tipo, ia pro trabalho e não fazia mais nada, nem comida, sabe? E era assim. Os pais dessa minha amiga, por exemplo, eles trabalhavam, mas eles não faziam nada dentro de casa, né? Aí ficava aquela coisa que, tipo, se eu fosse na casa, é porque eu não tinha o que fazer dentro de casa, e não sei o quê. E essas coisas, assim, esse tipo de tabu, assim, que eu não podia ir na casa de ninguém, etc. Assim, gente, isso perdurou um tempão na minha vida, sabe? E aí, conforme eu fui crescendo, tendo 18 anos e tal, nessa época, aos 17 anos, eu tive depressão, né? E conforme eu fui crescendo, tendo mais idade, isso perdurou ainda na minha vida. A minha mãe era do tipo que ela falava assim que eu não deveria me casar e tal. E eu não achava uma coisa ruim quando ela falava isso. Porque quando eu era pequena, eu achava que esse negócio de casamento era coisa muito brega, sabe? Tipo, ai, casamento. E aí, claro, eu concordava com ela, porque eu era criança, né? Mas aí, eu fui crescendo, é óbvio que eu queria namorar. Só que, tipo assim, ela meio que tinha aquela coisa de ficar, tipo, isso é perda de tempo, é melhor você focar nos estudos, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, a minha mãe tinha uma coisa também muito de repressão sexual, sabe? Então, assim, pra ela, eu tinha que ser virgem até um dia que se eu resolvesse de casar. Então, só que hoje em dia, e eu sendo uma pessoa que sou ateísta também, nem era da igreja, muito pouca gente ia topar isso, tipo, faz nem sentido, sabe? E aí eu só fui realmente ter uma liberdade sexual maior quando eu tinha uns 22, 23 anos. Porque ela desencanou dessas coisas de ficar me controlando. Então, assim, eu fui uma pessoa que foi muito controlada ao longo da vida, de não sair de casa, de não sair de casa, de me sentir enfurnada dentro de casa mesmo, sabe? Enfim. E aí, esse sentimento me tornou uma pessoa assim que não sabia. Eu acho que hoje eu já tô lidando melhor com isso. Mas eu era uma pessoa que não sabia lidar com as outras pessoas. Que tentava me afastar e eu me afastei de muita gente. Amigos que eu tinha, amigas que eu tinha. Não fiz outros amigos, me tornei uma pessoa sozinha. Por muitos anos assim. E a minha mãe, ela parecia que meio que, sabe assim, não se importava com isso, mas ao mesmo tempo fingia que se importava. Então ficava, porque você quer fazer amigos que não sei o quê. E aí ela me colocava nesses rolês de ficar indo em coisa de igreja. E eu, mesmo sendo ateísta, eu nunca tive preconceito, assim, sabe? Eu tive uma certa raiva no início, né? Em que eu comecei a me tornar ateísta, mas depois, ao longo do tempo, nunca tive preconceito com essas pessoas de igreja, etc, né? E aí eu ia e tal, assim, só que ninguém combinava comigo em questão de amizade, sabe? Porque eram pessoas, assim, que tinham um pensamento muito complicado. Não vou falar mal, não vou falar bem, só vou falar uma coisa muito complicada.
E aí acabou que às vezes eu ia, claro que eu não ia pra igreja, tipo, pra culto, assim, eu ia em alguma vez que tinha alguma festa, alguma coisa assim, na igreja, ou na casa de algum amigo da igreja da minha mãe, sabe assim. E sabe aquele tipo de pessoa que tem lá, sabe, uns 20 anos e tal, e fica andando por aí com os pais? Não que isso seja ruim, claro, você sair com seus pais, ok. Mas assim, sabe, você ficar. A tua vida social é ir não sei aonde com seus pais. Meu, isso é muito chato, é muito ruim pra pessoa. Eu acho que a gente tem que ter a nossa própria vida, sabe? E não era o caso. Eu acho que a gente tem que ter a própria vida, sabe? E não era o caso, né? E aí, só que isso que eu falei que eu saía, que eu ia nos lugares e tal, com a minha mãe, era tipo assim, uma vez a cada meses, assim. Que a maioria das vezes eu preferia ficar em casa mesmo. Enfim, isso só mudou em um momento que eu me vi assim crucial da minha vida, e um momento em que eu acabei terminando um relacionamento à distância, que era algo que eu fazia porque eu não saía de casa, né? Então acabei terminando um relacionamento à distância e eu fiquei muito mal mesmo. E aí depois disso eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou meter o louco. E comecei a dar umas saídas, comecei a fazer amizade com uma menina que morava perto da minha casa, que já era outra menina, tá? Não era a primeira amiga lá do começo. E aí eu dei, assim, meti um pouco louco, sabe? E aí eu comecei a fazer amizade, né? E aí as coisas foram se ajeitando mais. Eu me tornei uma pessoa menos retraída, sabe? E é engraçado que na época eu não achava que eu era assim. E depois, hoje vendo, eu vejo que no começo eu fiquei até com uma certa fobia social e, e depois eu continuei retraída, assim. Porque eu achava que eu não era, porque eu sempre fui uma pessoa que, quando tinha alguém do meu lado e tal, eu conseguia falar, conversar, assim. Só que não era como se eu tivesse aquela vergonha de conversar com as pessoas, sabe? Igual tem algumas pessoas que são. Assim, eu não, eu conversava e tal. Só que eu evitava muito estar no meio das pessoas. Gente, eu tô parecendo. Engraçado que na câmera minha cara tá extremamente branca, mas ao vivo não tá. Quando as blogueiras falavam isso, eu ficava assim, gente, é mentira, né? Como que pode? E assim, tá.
depois que acontece as coisas, a gente vai rever e a gente acaba entendendo, né? Que a gente era daquele jeito e tal, porque naquele momento você não consegue entender, né? E hoje em dia eu vejo que eu tenho muito isso, assim, ainda, sabe? Por exemplo, eu não fico mais com tanta ansiedade de estar num lugar com bastante pessoas. Porém, eu tenho ansiedade de continuar a ter contato com as pessoas. Então, eu não consigo muito manter contato, sabe? Eu acho que isso daí também é um problema de várias pessoas, tipo, não conseguir manter contato. Se achar chata, sabe? Se eu mandar mensagem, eu acho que eu tô sendo chata, que eu tô sendo inconveniente. E isso é um problema, né? E eu tenho muito medo, assim, de ser, tipo, magoada pelas pessoas, sabe? Inclusive, recentemente aconteceu isso. Eu tinha feito uma amizade, né? Só que não era nessa cidade, que eu mudei recentemente também. Mas eu tinha feito amizade na outra cidade que eu morava, né? E a pessoa simplesmente cagou pra mim. E eu fiquei, assim, muito chateada. Mas é isso, né, gente? Isso aconteceu, foi alguns dias em que eu fiquei, tipo, meio chateada. Mas, assim, logo eu já desencanei também, porque, cara, eu acho que não adianta a gente ficar focando nas pessoas que fazem coisas ruins pra gente ou que pisam na bola com a gente, sabe? Porque tem muita gente no mundo. Então, como é que tu vai ficar focando nisso a vida inteira, né? Não adianta, né, ficar focando nisso. Mas eu tinha muito medo, sabe? De ser magoada, e tal. Mas hoje em dia, tipo assim, eu tô mais desencanada com isso, assim. Inclusive, engraçado, eu vim pra essa cidade aqui que eu moro hoje e eu já tenho alguns conhecidos, assim, pessoas que eu já conheci. É claro que eu não sei se essas amizades vão pra frente, mas quem sabe eu consiga conhecer outras pessoas também e tal. Eu conheci bastante artistas aqui, sabe? É uma coisa que eu não tinha muito contato com artistas da outra cidade que eu morava. Não que lá não tivesse artista, sabe? Mas eu não conhecia muitos e tal. E aqui, sendo a cidade mais pequena, é engraçado porque eu acabei conhecendo mais artistas, sabe? Então aí, ó, tá aí uma coisa que eu já tô me superando bastante, sabe? E é isso, né, gente? Eu saí da casa da minha mãe já fazem 4 anos. Fazem 4 anos que eu sou independente. Eu acho que eu já falei um pouco disso no outro vídeo. Então, fazem 4 anos que eu sou independente. Eu não sou uma pessoa que depende mais de ninguém, né? É só eu e o Tainan, né? Que é meu marido, que a gente se apoia porque a gente mora junto, né? Então tem um apoio mútuo. Mas eu não dependo mais, assim, de ninguém, tipo assim, pra viver, ou então, principalmente essa coisa de morar com os pais, porque é difícil você ter sua individualidade morando com os pais, né? E principalmente quando não são bons pais, ou que não são pais fáceis de conviver. E aí, falando um pouco da pintura que eu fiz, eu quis focar bastante nessa coisa de ter me sentido presa, sabe? Então eu quis focar muito nessa coisa de ter me sentido presa. E aí eu fui e fiz essa menina que ela tá dentro tipo de um jarro, né? Seria jarro o nome? Seria. Vamos falar que é jarro, tá? Eu sei que não é jarro porque jarro não tem tampa, mas é um recipiente de vidro, né? E eu fiz ela assim porque por muito tempo na minha vida eu me senti presa desse jeito, sabe? Presa dentro de um lugar assim, onde eu não tinha muitas perspectivas de sair. E eu não tinha muita perspectiva de sair. Me senti presa em um lugar onde eu não tinha muita perspectiva de sair, né? Só que esse lugar
que eu estive presa, de certa forma era confortável, entende? E não assim aquele conforto tipo uma cama king size perfeita, não sei o quê. Não, era um conforto tipo assim, ai, eu já tô aqui mesmo. Ai, coitada da minha mãe, porque ela não quer que eu saia daqui. Ai, coitada, ai, que não sei o quê. Ai, mas é tão difícil, sabe? E aí eu tinha esse conforto, mas como eu falei, não era aquele conforto, porque assim, você pensa assim, é claro que tu tava lá na casa da sua mãe. Lá você tinha tudo, que não sei o quê. E não, gente, não. Na casa da minha mãe, quando eu saí da casa da minha mãe, pra eu morar com o Tainan, mesmo ele também, né, trabalhava, só tinha um salário. Eu fazia minhas coisinhas de arte, mas era uma coisa que era mais esporádica, mais às vezes e tal. A gente tinha muito mais liberdade financeira de fazer qualquer coisa do que na casa da minha mãe, entendeu? Eu não saí da casa da minha mãe pra ir passar perrengue, assim, no geral, porque eu fui pra um lugar que tinha mais recursos, assim, mesmo, assim, eu melhorei um pouco, sabe? Porque lá na casa da minha mãe não tinha recurso nenhum, né? Então, minha mãe tem uns problemas, ela é acumuladora, a casa dela é cheia de coisas, então, complicado, né? E eu não vou falar muito disso pra eu não expor muito, assim, mas é uma questão complicada, tá? Quem tem familiar que tem problemas com acumulação, com algum tipo de toque desse tipo, vai saber que é muito complicado esse tipo de coisa, tá? Mas é isso, né? A vida é assim. Essa questão dos problemas de acumulação é só você se afastando mesmo para você ter a sua vida, para você ter uma perspectiva diferente, porque a pessoa que tem esse problema, raramente ela aceita ajuda, sabe? Então é basicamente assim, se ela é assim, ela vai morrer assim, porque ela não aceita ajuda e ela não vê que ela tem esse problema. O maior problema da minha mãe, né? Que ela não vê que ela tem esse problema, né? Então, é isso assim, sabe? Dentro desse vaso de vidro, eu estava num lugar de certa forma confortável, até porque um pouco do meu conforto era isso, como eu falei, era estar fazendo o que a minha mãe queria e tudo. De certa forma, eu me sentia uma boa filha por fazer o que ela pedia, que ela queria. Mas eu me sentia bem comigo mesma? Não, eu não me sentia bem comigo mesma. Porque eu não queria estar ali mais, sabe? E demorou pra eu entender isso. Que eu não queria estar mais ali, que ali não era mais um lugar pra mim, sabe? Eu cheguei a conversar com uma pessoa que era amiga da minha mãe, hoje é falecida, né? Mas eu cheguei a conversar com essa pessoa uma vez falando que eu não queria mais ficar ali e tal. E aí a pessoa falou assim: "Ah, mas às vezes você acha que porque você vai sair do lugar as coisas vão melhorar, mas não é bem assim". Meio que me desestimulando, sabe? A fazer o que eu queria fazer. E sempre vai ter essas pessoas também, sabe? Que vão ajudar os outros a te controlar. Ou então, não que a pessoa seja inteiramente assim, mas eu sempre tenho esses conselhos, sabe? De pessoas que parecem que querem ajudar os outros a te controlar. A gente não pode ouvir esses conselhos. A gente não pode ouvir. Porque se a gente ouvir,
a gente nunca vai sair de fato do lugar que a gente tá, que não é agradável, né? E, e aí é isso, assim. Essa garota, além de ela estar na minha ilustração, né? Além de ela estar num lugar desagradável, ela tá num lugar presa, né? É um lugar que de certa forma é confortável, porque se vocês olharem na ilustração, tem umas plantinhas crescendo ali. É um lugar que tem um certo. É um pouco agradável, sabe? Tipo, é um lugar que provavelmente ela também cresceu no lugar, assim como as plantas. Mas, apesar de ser um lugar que talvez ela tenha crescido ali, ele já tá pequeno pra ela. Então ela não consegue mais ficar em pé nesse lugar, né? Ela já fica só sentada assim, porque é um lugar onde ela está num lugar pequeno. E assim, muitas vezes a gente tá na vida também, né? Que nem era o meu caso. Tava num lugar aí pequeno, que não servia mais pra mim, que tava me machucando, né? Imagina a dor nas pernas dessa menina que não consegue nem levantar da ilustração, né? Opa, bati aqui. Aquela que já tá criando a fanfic. Mas é verdade, né, gente? Imagina você tá num lugar que você não pode nem levantar da dor na perna. Enfim, gente, é isso, assim. Na ilustração tem essas coisas. Essa questão também da gente querer agradar os pais. Ou achar que os pais uma hora vão mudar, sabe? Ah, eu vou aguentando, uma hora eles vão mudar. A família no geral. Talvez não seja os pais, no caso de todo mundo. Mas, digamos assim, a família, sabe? Também não é uma boa ideia, gente. Porque as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas viveram uma vida inteira sendo de um jeito, pensando de um jeito. Viram os pais serem de um jeito e pensarem do mesmo jeito. E elas acham que só porque elas são pais, mães, etc., que elas podem fazer tudo, entende? E não é assim, né? Não é assim. E é isso, gente. A ilustração ficou assim. E eu ainda fiz. Eita! Oi, falha! E eu ainda fiz stickers dela, que eu até levei para um evento. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, mandem comentários, façam um comentário aqui e deem like no vídeo. E até o próximo vídeo.